Vitória Fluminense! Vitória contra o Vasco do Fluminense por 1-0 no Engenhão na noite de hoje. Fluminense praticamente não sofreu durante a partida, a não ser um tiro de fora da área do Rojas, né? Que, na minha opinião, foi o melhor jogador do Vasco, né? Conseguiu conduzir a bola, conseguiu melhorar um pouquinho o meio de campo do Vasco, mas o Vasco em si não jogou nada. Muito em função da postura tática do Fluminense. Acredito que o Fluminense nesse primeiro jogo ficou muito ali, toque de bola para cá, toque de bola para lá, não teve uma marcação alta, como é de costume quando ele joga no Maracanã, preferiu ficar fazendo uma pressão mais no meio campo, né? E aí o jogo foi meio que morno, até que começou festivais de cartão do árbitro para lá, para cá, principalmente prejudicando o Fluminense nesse primeiro tempo, né? Então, Bernal, Freitas, outros jogadores também ficaram amarelados, né? E principalmente o Freitas conseguiu um cartão amarelo ali, uma discussão boba, sem necessidade, demonstrando que ele está com algum desequilíbrio emocional. E, cara, precisa urgente, ele precisa ser interditado no sentido de, cara, conversar com ele, numa boa, porque o que ele está fazendo, assim, ele pode prejudicar. Por enquanto, ainda a gente não teve um dano muito severo em relação às atitudes dele, mas a gente poderia também sofrer muito. E aí o primeiro tempo foi mais cozinhado ali e tudo mais, e aí que veio aquelas jogadinhas ensaiadas do Fluminense, que esse ano está muito legal, que cada escanteio, cada falta que o Fluminense está batendo é uma jogada nova, e é bom você ficar de olho, porque René, Lúcio Acosta, tá ali, todo mundo tá entrosado ali nos toquezinhos. E aí foi o que aconteceu no escanteio, que o René bateu mais aberto ali, perto da meia-lua, o Bernal só escora de cabeça no sentido contrário, e ali tá o Serna sozinho para bater de chaleira ali de direita e fazer o gol dele. Serna demonstrando muita capacidade de finalização, né? Principalmente num clássico, que é bom um jogador ter essa personalidade, né? E o Fluminense abre o placar. Abriu o placar e domina o jogo em si. O grande perigo e a única coisa que eu vi no jogo que para mim foi bem perigoso é que nos momentos que o Fluminense tinha domínio e tinha contra-ataques fáceis de se fazer o gol, não caprichava ou como o Lúcio Acosta fez, tentou dar uma cavadinha para tentar encobrir o goleiro. Ali você tem que finalizar, tem que fazer 2-0, tem que fazer logo os 3, porque se acontece alguma coisa como aconteceu no segundo tempo, você tem margem para poder trabalhar e ninguém fica trabalhando no sufoco. E aí vai para o segundo tempo, o Fluminense continua dominando o jogo, até que tem uma jogada ensaiada numa falta, a bola acaba rolando um pouco mais por causa do gramado do Engenhão. O Freitas, ao invés de abortar o chute, ele tenta chutar todo torto para o lance, a bola bate no jogador do Vasco e sobra para o Adson sozinho, e não tinha ninguém na cobertura da falta do Fluminense. Então o Adson seguiu sozinho na frente e o Bernal teve que fazer a falta, puxando ele pela gola da camisa e sofrendo o cartão vermelho direto. Ele nem sofreu amarelo, foi direto porque era o último homem no campo do Fluminense. A partir daí, aconteceu algo que, para mim, está bem comum. Quando o Fluminense fica com -1, antigamente, naturalmente, eu já ficaria bem preocupado se o Fluminense ia tomar um empate ou se não ia conseguir trazer um resultado positivo para casa. Mas simplesmente o Fluminense se postou atrás, fez a linha de 5, linha de 4 e conseguiu marcar tranquilamente. Tanto é que o Vasco não conseguiu nenhum chute que o Fábio fizesse alguma defesa muito importante ou algo que o Fluminense tivesse ameaçado. O Vasco tinha um problema muito sério de criação. Haja vista que tinha perdido o Coutinho já há 2 dias e todo o setor criativo do Vasco estava ali inócuo, não produzia nada. Então tentava com o Andrés Gomes pela esquerda e tentava com o Adson pela direita tentar ali fazer alguma jogada e tentar cruzar na área. E cruzando na área, bola de frente, chuveirinho, facilita muito para o corte da defesa,
Então o Fluminense com o James e o Freitas conseguiu tranquilamente rechaçar todas as bolas, então a gente não teve nenhum problema para poder tomar um empate. Mas fica um alerta porque não necessitava de passar por isso, né? E aí o Fluminense continua ali controlando o jogo, entra os jogadores mais rápidos no time do Vasco, e o Fluminense coloca alguns jogadores para oxigenar, né? Como o Ganso, entrou também o Guga, e aí o Fluminense conseguiu oxigenar ali o meio-campo e tudo mais, conseguiu neutralizar praticamente o time do Vasco. E o Vasco não produziu nada. Nesse jogo, a gente teve a expulsão do Bernal e a expulsão do Zubeldia. Então o Fluminense toma ali fica, como é que fala? Fica desfalcado para o próximo jogo. Inclusive o Nonato também sentiu uma lesão na coxa e jogou ali no sacrifício para o Fluminense não ficar com 9, né? Ficar com -2 no jogo. Então o Fluminense conseguiu ali levar o jogo, garantiu 1-0, certo? Vai jogar no Maracanã no próximo domingo como mandante, sabendo que o Fluminense tem 16 vitórias seguidas como mandante, ou seja, não precisa nem vencer. Joga de 2 de 3 resultados. O empate é do Fluminense, qualquer vitória é Fluminense, e derrota muito difícil do Vasco ganhar do Fluminense no Maracanã lotado por tricolores, né? Então o Fluminense encaminha a vaga, né, para a final. Claro que a gente tem que aguardar o próximo jogo, mas uma vitória já nesse primeiro jogo já garante um jogo mais tranquilo na próxima semana, onde o Vasco necessita do resultado, e como o time do Diniz, e como o time do Zubeldia, ele é muito vertical, a tendência é o Fluminense conseguir até uma goleada se jogar sério mesmo, se entrar do primeiro ao último minuto tentar vencer o Vasco. Então tá de parabéns aí o time do Zubeldia, mesmo sem o comando do Zubeldia após a expulsão, o Culbeiras, que é o seu assistente, já tinha dirigido o time no início do campeonato, depois o Zubeldia teve um problema no coração, e aí ele continuou então por mais tempo, então os jogadores estão acostumados com o Culbeiras ali no comando, e o Fluminense passa num jogo tranquilo contra o Vasco, então tá marcado próximo domingo, Fluminense e Vasco no Maracanã às 18 horas na Rede Globo, né? Precisando de um empate ou de uma vitória simples para confirmar a grande final do Campeonato Carioca. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comente o que você achou da atuação do Fluminense. E já aproveita, se inscreve no nosso canal Somos Fluminense, porque aqui a gente está trazendo conteúdos diários. Em breve traremos lives para vocês, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço e boa semana para vocês.